Olá pessoal, neste vídeo eu vou estar demonstrando como automatizar a transação FB50 de lançamento contábil manual. Será um vídeo um pouco extenso, será um vídeo longo, porque eu vou gravar o script e eu vou codificar ele dentro do código VBA, dentro do Excel, linha a linha, step by step, aqui junto com vocês. Então será um vídeo um pouco longo. A primeira coisa que a gente precisa ter é um Excel já pré-configurado, né? Um Excel preenchido, de forma que fosse ser feito manualmente. Como eu faria isso manualmente? Eu teria um Excel, eu tenho um Excel aqui com 50 linhas, eu já tenho os dados que eu preciso preencher, e que quando eu for fazer isso no SAP, ele vai gravar de forma que eu consiga identificar cada campo dentro do script que vai ser gerado. Agora vamos entrar em registro de gravação de script. Eu vou gravar um script na área de trabalho. Vou começar aqui digitando o código da transação, que é o código da FB50, e dar um Enter. Vou colocar aqui as informações conforme a planilha que eu já tabulei, dia 22/9. Eu vou colocar aqui a data de lançamento também no dia 22/9. Vou copiar a referência. Tudo isso está ficando gravado, tá pessoal? Texto cabeçalho. Está ficando gravado no script que eu estou gravando. O tipo de documento. Eu vou colocar aqui também agora a moeda do documento. E vou selecionar aqui a empresa para poder estar copiando a empresa. Ela já está selecionada, mas é para o registro poder capturar isso. Dou um selecionar. E pronto. Aqui eu já tenho o cabeçalho gravado. E aqui, pessoal, eu tenho por the standard, né, que vem do SAP, vários campos. E muitos dos campos não são necessários. Então o que eu fiz? Eu criei uma variante de entrada por uma transação SAP SHD0. E dessa transação eu selecionei alguns campos que eu quero colocar. Essa transação eu vou pegar daqui também, que eu já criei uma no meu nome. Vou dar um avançar, vocês vão ver que os campos vão reduzir. Aí eu trouxe exatamente a quantidade de colunas que o meu Excel tem. Com isso eu consigo copiar aqui o meu Excel por quantidade de linhas e colar na tela. Eu não preciso ficar copiando e procurando o campo. E esse campo negativo e positivo é uma coisa bem legal também. Se você aqui em opções de processamento e flegar essa opção código DC como sinal mais e menos, você não precisa tirar o sinal salva, né? E você não precisa tirar o sinal mais ou menos. Você pode copiar e colar com mais e menos. E isso ele vai assumir o débito ou o crédito, desculpa, dependendo do sinal, automaticamente. Ele vai reconhecer o número. Você pode colar ele negativo mesmo. Isso não tem problema. Nessa tela eu tenho 10 linhas de exibições. Então eu preciso colar 10 linhas aqui. Vocês vão ver, eu vou copiar 10 linhas e vou colar 10 linhas. Ele vai preencher todos os campos. De forma que se eu quisesse fazer manual, eu podia vir copiando e colando, copiando e colando, copiando e colando, que também não ia ter problema. É uma forma também de automatizar o seu tempo, de melhorar o seu tempo do lançamento. Aqui eu vou abaixar uma tela para poder gravar, para poder capturar. Eu vou fazer um lançamento só com duas telas, para poder estar capturando essa quebra de tela de 10 linhas. E vou colar agora mais 10 linhas aqui de lançamento. E vamos lá, copiar aqui as 10 linhas. E vou salvar. Vou salvar o documento. Ele vai me dar uma mensagem aqui, porque eu estou no ambiente teste, né? Tem uma mensagem que talvez não daria no seu. E gerou o documento para mim aqui. E eu cliquei no documento para capturar o número aqui do documento. Pronto. Vou finalizar o meu script. Vou fechar aqui essa janela. Vou voltar aqui a minha tela do SAP para a tela standard. Vou aqui na minha área de trabalho. E vou achar o script que foi gerado no SAP. Que foi tudo aquilo que eu estava fazendo, estava sendo gravado e convertido em código aqui dentro do VBS. Vou expandir aqui para vocês. E agora eu vou entrar dentro do VBA. Vou dar um Alt F11. Eu vou entrar dentro do VBA. Naquele arquivo padrão que eu já tenho disponível no meu site, eu tenho um módulo chamado Best Transaction. Selecionei, vocês podem ver que na barra de título está escrito Best Transaction.
E eu vou copiar o script aqui dentro dessa rotina executar. Aqui eu não preciso de tudo, tá, pessoal? Eu vou copiar somente a parte que começa do section para baixo, aqui do maximize, aqui o código de transação. Tá vendo que tá todos os dados que eu estava digitando lá, a data de lançamento, a moeda, o texto. Então eu vou pegar os dados cabeçalhos até o item, por exemplo, que é a conta contábil. Então vou recortar aqui e vou colar lá direto dentro do meu código VBA. E aqui, pessoal, eu vou começar a comentar o código. Eu vou começar a comentar o código para poder depois ficar mais fácil para mim identificar o que é o que. Por exemplo, aqui eu vou identificar que eu estou inserindo, né, a transação FB50. E na linha de baixo aqui eu já vou identificar que é um envio de uma tecla Enter. Lembra que eu entrei no FB50, depois eu dei um Enter. Então ele gravou, esse aqui é o Enter que eu dei. Lembra que depois eu entrei na transação e coloquei ali a data do documento? Então, ele gravou. Ele me trouxe a data, dia 22.09, ali ó, 2020. Então, vou comentar aqui que é a data de documento. Na linha de baixo ele me trouxe a moeda do documento, tá vendo? O BRL. Ele gravou isso também. E na linha de baixo a data de lançamento, que também ele trouxe para mim, né? Quando eu copiei e colei, ele estava, tudo que estava sendo feito naquele momento, ele estava gravando. Por isso que é importante popular com dados, porque daí você consegue identificar. Eu sei que é o campo data, porque ali eu estou vendo a informação que eu digitei. Eu sei que é o campo de referência, porque aqui eu estou vendo a informação que eu digitei. E assim eu vou preenchendo e vou começando a comentar, né, dentro do VBA, quando você coloca um apóstrofo na frente da palavra, você comenta aquela palavra, aquela linha. Então eu vou comentando cada linha aqui dentro do código, para mim poder estar depois identificando e substituindo isso, para que isso venha de forma dinâmica dentro do meu Excel. Essas linhas de set focus ou de... essas linhas não tem função aqui dentro do código, então eu já deleto. Essa linha aqui agora eu estou pressionando aquele botãozinho para selecionar a empresa, lembra? Porque pode ser que a empresa seja diferente no caso. Esse caso a empresa é a mesma, ele vai passar por essa rotina sempre. Só que pode ser que a empresa seja diferente, então eu deixei ele já registrado para uma situação de que se a empresa não for essa, ele atenda também a necessidade de outra empresa. Como eu falei, esse scare position aqui não serve para nada, eu apago. Esse botão aqui de baixo eu estou selecionando aqui, né, clicando no OK. Depois que eu coloquei a empresa, lembra que eu dei um botãozinho verdinho, dei um OK, esse é o código. Ele vai na sequência, pessoal. Aqui eu estou selecionando o menu, né, aquele menu que está lá em cima, para selecionar a variante de exibição que eu tinha comentado, que você pode estar gravando na transação SHD0, pedindo para a TI, né, para a TI fazer uma variante para você. E aqui eu estou clicando no botão, né, para ir com a variante em tela. Vou escrever aqui, clicar na opção para selecionar a variante. OK. Aí eu vou copiar os códigos aqui de itens, porque como eu criei duas telas, ele vai criando várias. Então eu lembro que eu fui até aonde eu dei o scroll bar, que eu mudei de tela, tá vendo? Tem esse scroll bar aqui, position igual a 10, eu vou recortar aqui e vou copiar lá dentro do meu código VBA essas linhas. Não interessa para mim esses dados repetidos de conta contábil, só interessa para mim uma linha. Eu não preciso de 5 linhas de conta contábil, eu não preciso de 5 linhas de valor, porque eu vou mudar isso no código dinamicamente. Então eu vou apagando linha a linha aqui do meu código, né, para trazer somente aquilo que me interessa dentro do código. Que você pode ver que eu só estou deixando aquilo que está com 0.
Você pode ver que, por exemplo, aqui na conta contábil eu tenho 1,0, eu tenho 4,0, 5,0. Isso significa que é a linha 0. É a linha que eu estou trabalhando no momento. Aqui eu vou comentar também, vou deixar um comentário falando que aqui essa parte é a parte de preenchimento de conta do razão, o preenchimento do valor, da linha 4, da coluna 4, linha 0, o preenchimento da atribuição, da coluna 5, linha 0, porque a linha começa no 0, tá pessoal? É 0 e vai até 9, que seria o nosso 10, né? Vou preencher aqui também o centro de lucro, centro de custo, desculpa. E aqui agora o centro de lucro, que é a coluna 8, e está falando tudo na linha 0. Esse scroll bar aqui eu vou deixar para depois, para a gente falar sobre ele depois. Ok, aqui, ok. Feito isso, eu vou começar a escrever aqui algumas informações que vão vir de forma dinâmica. Por exemplo, eu vou criar uma variante que vai representar a planilha que eu estou trabalhando, né? Eu vou criar uma variável, né? E vou declarar ela aqui e carregar ela para que ela assuma todas as propriedades da planilha que eu nomeei como FB50. Então eu vou vir aqui nesta pasta de trabalho, thisworkbook.sheet, vou abrir o parênteses, dar aspas e vou colocar o nome da planilha que eu coloquei, que chama FB50. Feito isso, eu vou comentar, né? Eu sempre gosto de deixar o código comentado. Esse arquivo depois eu vou disponibilizar, vai estar disponível no meu site para vocês baixarem, se vocês quiserem depois ir acompanhando. Eu vou aqui agora descarregar a variável de exibição, porque eu sempre também que eu carrego uma variável de objeto, eu gosto de descarregar ela da memória no final do código, para que ela não fique carregado, não fique pesado o código, né? Então eu gosto de estar limpando da memória a variável antes de finalizar o código. Bom. E agora, pessoal, eu acho interessante também a gente começar aqui a popular os campos de forma automática. Os campos que são fixos, que não são fixos assim, fixos na planilha. Por exemplo, aqui eu sei que a data do documento está na coluna 3, na linha 3. Então eu venho aqui linha 3, coluna 3, ponto value. Então ele já vai carregar para mim essa informação. O BRL, eu vou copiar aqui essa informação aqui de cima, eu vou colar aqui no BRL e vou fazer a mesma coisa. Vou olhar no meu Excel, ele está na coluna 1, 2, 3, 4, 5, linha 3. Então ele vai estar na linha 3, coluna 5 e vai me trazer o valor do BRL no momento que eu executar o código. Mesma coisa aqui para essa data de documento, que eu tinha escrevido data do documento, mas na verdade é data de lançamento, né? Que está na linha 4 e na coluna 3. Então a linha 4, coluna 3. Mesma coisa eu vou fazer aqui para referência. Eu vou dar uma olhadinha no Excel, a referência está na linha 5. Eu vou colocar aqui linha 5, coluna 3. A mesma coisa para o texto do cabeçalho de lançamento, linha 6, coluna 3. E a mesma coisa aqui para o tipo de documento, que seria a linha 7, coluna 3. E vamos descendo. Aqui também eu tenho uma empresa, vou fazer a mesma coisa para a empresa. E vou digitar aqui a empresa na coluna 8. Dá um Enter, né? Clicando, ok. Selecionar a variável de exibição. Poderia deixar fixo, mas eu vou colocar dinâmico também, porque pode ser que eu mude a variável em algum momento. Na linha 7, coluna 2, 3, 4, 5. Então é 7,5 que eu vou ter que colocar lá no meu código VBA. Vamos voltar aqui, vamos colocar 7, 5, pronto.
Até aqui eu trouxe todas as minhas variáveis. E aqui eu vou iniciar aqui os itens, porque os itens eles não são fixos, né, pessoal? Eles vão ser várias linhas de documento. Então não adianta eu cravar. Não adianta eu cravar 7, não adianta eu cravar 3. Eu tenho que ser de forma dinâmica. Então eu vou criar uma variável i, onde eu vou colocar aqui as long, e eu vou capturar a última linha preenchida da planilha. Para mim estar fazendo um looping, né? Um for, que é um laço de repetição, utilizando a primeira até a última linha preenchida da coluna B. Então eu vou capturar aqui a última linha preenchida da coluna B. E esse código funciona como se eu tivesse dado um Ctrl Shift para baixo, Ctrl Shift para cima. Então aonde ele para, ele vai me trazer a linha. Ele vai me trazer a última linha preenchida. Então nesse código eu vou falar para ele assim, ó, na última linha da coluna B, que vai ser eu coloco aqui um ponto range, né? Abre parênteses, aspas, B e o número da linha, que é 10, 4, 8, 5, 7, 6. Aí colocar entre parênteses. Eu estou informando que é a última célula dessa planilha, dessa coluna. Eu coloco um end, aperto o end, seta para cima, xl up, end.row. Ele vai me trazer o que? A última linha, que é essa linha 61 nesse caso. É como se tivesse dado o end, seta para cima. Então ele vai parar nessa linha 61 e vai me trazer o número 61. E essa variável i vai ter o valor, nesse caso, de 61. Ok? Agora eu vou criar uma outra variável, acho que x, para poder estar fazendo o laço de repetição. Por quê? Eu sei que ele começa de 12, porque minha planilha começa nos 12. E ele vai até quanto? Até i. Então vai 12, 13, 14, 15 até i, que seria 61 nesse caso, que ele capturou no código anterior. Então aqui eu estou indo de 12 até 61. Cada vez que ele corre tudo e sobe, ele acrescenta 1. Então de 12 vai para 13, de 13 para 14. E isso eu vou fazer isso de forma dinâmica, passando por toda a planilha. Agora, pessoal, o que eu vou ter que mudar aqui? Eu tenho que mudar também essa linha aqui, ó. Tá vendo? Essas são as colunas, coluna 1, coluna 4, e do lado é a linha. Ele começa com 0. A próxima linha que eu vou preencher vai ser a 1, depois a 2, a 3, a 4, sucessivamente. Então eu tenho que declarar também uma variável para a linha. Então eu vou vir aqui, eu vou colocar uma variável aqui para a linha, eu vou chamar ela de z, e eu vou acrescentar essa variável, né? Eu vou começar com ela valendo 0, que é o valor inicial da variável, mas eu vou colocar aqui também o valor 0. Eu vou colocar aqui z é igual a 0, né? Vamos digitar aqui, ó, iniciando a variável z, z igual a 0. Então o z nesse momento vale 0. Eu vou vir aqui e vou substituir esse 0 pelo z. Então eu vou abrir uma aspas, eu vou dar um i comercial para concatenar, vou colocar z, ou abro espaço, tiro o 0, fecho espaço, fecha aspas. Aí eu estou concatenando, no lugar do 0 está vindo a variável z, que vai representar 0 nesse momento. Então eu vou eu vou copiar esse trecho e vou colocar no lugar de 0 de todas as linhas que eu estou preenchendo. Vamos lá para atribuição a mesma coisa, para o texto a mesma coisa. Para tudo que é linha do documento contábil eu vou estar fazendo isso. Eu vou estar substituindo 0 por z. Ok? Agora eu vou fazer o que? Bom, eu vou deixar dinâmico também a parte que seria os valores que vão ser populados. Então
eu sei que está vindo da planilha. A linha aqui vai começar em 12, como eu tinha comentado, que é a variável x. Então você pode ir, ó, linha index, row index, linha 12, começa no 12 e vai descendo a cada rodada do laço for. Só que a coluna aqui não é a 3, eu tenho que entrar no meu Excel e olhar qual que é a coluna da conta contábil, 1, 2, então a coluna é a 2, eu venho aqui e mudo, coluna 2, então ele vai trazer sempre a informação da linha X, que vai ser de 12 para frente, e coluna 2. Aqui agora que é o montante em moeda do documento, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou trazer aqui a coluna 5. Entendeu, pessoal? Agora aqui embaixo, atribuição. Que coluna que é? 6, né? Andou 1. Então, vem aqui 6. Aqui seria o texto. Eu vou copiar aqui também. E vou colocar a linha 7. Aí depois, para as próximas, né? Centro de custo vai ser 8. E centro de lucro vai ser 9. Seguindo a sequência do arquivo de Excel. Ok, pessoal? Até aqui. Uma outra coisa também que tem que ser feita é a variável x, ela vai a cada laço, cada repetição vai acruando 1. Mas z não. Z vai estar estático, sempre igual a 0. Então o que a gente tem que fazer também? A gente tem que fazer z acrescentar 1. Então eu vou colocar aqui um acréscimo, né? Acrescentar 1 na linha dentro da variável z. Então a cada laço de repetição eu vou ter z que vai ser igual a z mais 1. Então ele começa com 0, no próximo ele vai para 1, no próximo ele vai virar 2, no próximo ele vai virar 3 e assim sucessivamente até o dado momento que eu fale que a linha vai mudar de condição. Pronto, aqui eu tenho de forma standard, de forma automática, a atualização das linhas. Acontece, pessoal, que nessas transações de tela, a tela começa com 0 e vai até 9, porque eu tenho 9 linhas de tela. Como é que eu sei isso? Eu vou lá e conto, eu tenho 10 linhas, começa com 0, tenho 9. E eu preciso identificar isso, porque a cada rodada de tela, ele não vai para a linha 10, ele volta para a linha 0. Então é 0, 1, 2, 3 até 9. Quando eu dou o scroll bar para baixo, a linha volta a ser de novo 0. Então eu criei uma variável, né, esse object table, e esse int rw_visible. O que eu vou fazer aqui? Eu vou capturar a quantidade de telas visíveis para essa tela que eu estou utilizando. Essa tela que eu estou utilizando tem 10 linhas visíveis, mas pode ser que seja uma tela que não tenha. Para isso você tem um objeto, e eu vou pegar aqui, que é esse objeto da tabela, que é uma tabela, a tabela que recebe os itens de documento. Então aqui eu vou pegar essa tabela e vou setar esse objeto aqui, que eu defini como asObject lá em cima. Vou fechar as aspas, ok. E vou criar também aqui, vou capturar dentro dessa tabela as linhas visíveis dessa tabela. Ele vai me mostrar. Aqui eu vou comentar o código, vou deixar o código comentado, setando a variável que representa a tabela, né, de itens em tela, que é importante, porque a tabela pode ter várias linhas, mas em tela ela só tem 10 linhas, que começa do 0, então vai de 0 a 9. E agora eu vou pegar uma variável, aquela variável que eu criei lá em cima, e vou carregar isso de forma que eu consiga saber que essa tela que eu estou trabalhando nesse momento, entendeu? Ela tem essa variável aqui, ó, int rw_visible, que essa tela que eu estou trabalhando, ela tem 10 linhas. Ok? Aí eu vou colocar aqui igual o objeto, que é a tabela que eu configurei, ponto visible row count. Esse trechinho vai me trazer, é uma propriedade do objeto que vai me trazer a quantidade de linhas visíveis aqui no SAP, tá vendo? Ó? Quando eu faço isso, ele muda. Então ele muda a variável z. Então aqui ele muda a posição também, ó.
o scroll bar ele começa em 0. Depois eu dou você viu quando eu dei eu teclei lá dentro do SAP, ele foi para 10. Ele foi para outra página, então ele começou em 10. Ele vai fazendo 10, 20, 30. A posição do scroll bar vai de 10 em 10 de acordo com a quantidade de linhas visíveis na sua tela. Cada vez que você muda a quantidade de linhas, você muda também a variável z. Porque a variável z ela não vai de 0 até o final da tabela, ela vai de 0 à quantidade de linhas visíveis. Então, quando o z for igual à quantidade de linhas visíveis, eu preciso fazer o quê? Eu preciso rolar a tela para baixo. Eu preciso dar um scroll bar igual à linha que eu estou trabalhando. Que neste caso agora ele é uma variável que já foi carregada, né? Que eu vou carregar, já foi carregada com 0. Agora nesse caso eu criei uma condição e eu estou tabulando aqui para deixar bem legalzinho aqui a estrutura do nosso código. Não é necessário fazer isso, mas é importante que a gente faça isso de forma que fique bem edentado, né, o nosso código aqui, para ficar bem visível, né, o que está dentro de que, por exemplo, esse if e o else. Dentro do else, o que eu tenho? Eu tenho esse código de baixo. Agora eu finalizo com o end if. Então dentro do else eu tenho isso e dentro do if eu vou codificar agora. Então se o z, que é a minha variável de contagem de linhas de linhas que eu estou percorrendo no item, for igual ao número de linhas visíveis que eu capturei, eu vou estar criando agora uma nova variável, que é a variável de scroll bar, e que eu vou estar acruando essa variável de scroll bar para ela ir indo de 10 em 10 conforme eu for virando a tela. Faz de conta, eu comecei com 0. A variável nasce com 0. Eu cheguei em 10, eu vou colocar essa variável mais 10, essa variável mais 20. E assim eu vou setando a minha variável de forma que a tela vá mudando automaticamente também. Essa é a parte um pouco mais complicada do código. Eu acho que, se não a mais complicada do código, né? Que seria a passagem de uma tela para outra. Aqui eu estou colocando, se z for igual, se z for igual a quantidade de linhas visíveis, eu venho aqui e coloco assim, ó, meu scroll bar vai ser igual a scroll bar mais a quantidade de linhas visíveis. Então se era 0 mais 10 ficou 20. Entendeu? Se foi 20 mais 10, 30. Aí aqui eu vou colocando, tá vendo? Aqui eu vou setando essa variável que vai sendo acruada de 10 em 10. Isso só não é o suficiente, eu tenho que zerar a variável z, porque ela começa de novo do zero. Porque quando eu viro a página, a minha linha começa do zero. Ela não começa do 10, 11, 12. Ela começa do zero. E aí eu vou criar uma jogada para voltar esse código para cima. Eu crio um goto aqui. Ele atendeu a minha condição, eu mudei a variável, e quando ele acabar aqui, ele vai voltar ali para aquele rótulo de cima, voltar, e vai passar de novo para a condição. Mas nesse momento, eu já falei que z é igual a 0, então z não vai ser igual às linhas visíveis. Então ele não vai entrar nessa condição, automaticamente ele não baixou de linha, mas ele vai continuar na mesma condição, indo para o else. Em vez de entrar no if, ele vai para o else. E assim, eu consigo fazer de forma dinâmica que eu mude o meu scroll bar de 10 em 10 e que eu mude a minha variável z, que vai de 0 a 9 a cada rodada de scroll bar. É meio complicado isso aqui, pessoal. Isso aqui acho que é a parte mais difícil, mas se vocês prestarem bem atenção, vocês vão conseguir entender. Eu acho que eu uso muito isso daqui quando eu vou fazer laços em tabelas. Bom, deixa eu aproveitar aqui, eu vou limpar essa variável da memória que eu já criei aqui, carreguei ela, mas eu não descarreguei. Vamos descarregar. Vou descarregar a variável da memória. E aqui, essa parte de código dos itens que eu gravei para baixo, tá vendo? Esses demais itens não me interessam, então eu vou apagar. Não me interessa, e essa parte de baixo aqui é a parte finalzinha ali do código, de quando eu salvei, dei o botão salvar, né, depois que eu populei 2 linhas. Agora eu vou colocar elas aqui, vou comentar. Né?
eu coloco depois do preenchimento, né, dos itens. Eu já populei tudo, fiz toda a população de itens, agora eu vou salvando o documento. Aí aqui, de linha de baixo aqui, eu estou num ambiente de teste, então ele tem aqui um ledger que está mal configurado e ele me dá um warning aqui quando eu tento salvar o documento. Isso possivelmente não vai acontecer quando vocês estiverem em produção ou forem adaptar de vocês, por isso que esse código ele não vai funcionar. Uma porque o layout é diferente que eu estou dando de lançamento, e outra que eu estou no ambiente de teste, eu não tenho certas nuances que na produção você vai ter. Aqui nessa parte de baixo, que é essa linha verde, eu quero trazer aquele número de documentos que fica lá no rodapé do SAP quando você grava o documento. Por isso que eu dei um clique, tá vendo? Ó, double click. Mas eu não quero trazer um double click aqui. Eu vou copiar aqui um pedaço do trecho da linha, do código, que é fixo, e vou colocar aqui igual a esse cara, que está na linha 8, na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coluna 6, linha 8. Aí eu venho aqui, coluna, linha 6, coluna 8. Linha 8, coluna 6. E vou colocar aqui, em vez do double click, eu vou colocar um ponto teste. Aí ele vai me trazer aquela informação que está naquele rodapé. Por isso que eu cliquei no rodapé. Eu cliquei no rodapé somente para ele me trazer a parte do script que fala do documento, para me trazer a parte do código. E agora com isso, pessoal, eu dou uma ajeitadinha aqui. E com isso o nosso código de lançamento contábil está pronto. Eu vou dar uma depurada aqui. Opa, teve um erro aqui. A variável aqui é interscrollbar. Interscrollbar, tá errado isso aqui? Pera aí, vamos dar uma olhada lá em cima como eu declarei. Eu declarei ela como interscrollbar. Pera aí, então vamos mudar aqui para interscrollbar. Ok. Eu vou fazer de novo uma depuração, né, para ver aqui. Eu vou compilar de novo. Não deu erro. Ok, pessoal, não deu erro. Então o meu código está pronto. Pronto para ser executado. Vamos lá? Vamos testar? Vamos ver se esse negócio funciona? Vamos fechar isso daqui. Vamos colocar uma tela aqui do lado da outra. Vamos abrir aqui o SAP. Vamos colocar ela de forma que fique aqui numa tela standard. Vamos pôr ele para a esquerda, vamos pôr o Excel para a direita, vamos pôr um do lado do outro e vamos executar esse código aqui. Ok, executar, vai falar que já está validado, posso usar, pronto, começou. Aí agora, tá vendo? Ele vai de forma muito rápida. Já foi para a segunda tela, já populou a primeira tela, a segunda tela, a terceira tela, a quarta, e já vai salvar o documento já daqui a pouquinho. A quinta tela, a quinta tela agora eu acho. Tá vendo, ó? Gravou o documento, ó lá, e registrou o documento ali. Se eu vier aqui em exibir o documento, né, documento exibir, ele vai me mostrar o documento contábil que foi contabilizado de forma automática pelo sistema. Pessoal, isso daqui é uma forma de a gente trabalhar com o código. Essa parte de rolar o scroll bar aqui, a variável 0, isso é a parte mais chata. Esse ambiente também é um ambiente de teste, então muita coisa que eu tenho aqui em produção você não vai ter, mas eu acredito que seja um bom material que pode contribuir com o aprendizado de vocês. E fica a dica, qualquer coisa é só chamar. Forte abraço, obrigado.